Muito bem. João termina o seu livro, o seu Evangelho, com uma afirmação muito interessante. Ele diz: e há ainda muitas outras coisas que Jesus fez, as quais, se cada uma fosse escrita, eu suponho que nem o mundo todo poderia conter os livros que seriam escritos. Amém. Queridos irmãos, o vidente da ilha de Patmos, se houve alguém que conheceu em pormenor, quer por relacionamento, quer por companheirismo, quer também com ouvidos atentos, foi João, o vidente da ilha de Patmos. E é interessante que quando João escreve o seu Evangelho, e se nós, ao lermos o Evangelho, nós o aprofundarmos, nós vamos ver que nenhum evangelista dos outros, Marcos, Lucas e Mateus, desenvolve um relacionamento tão grande de amizade e de mostra como João. João, na verdade, ele conhecia não só o Evangelho, mas ele conhecia o Senhor do Evangelho. E este é talvez o grande enigma de muita gente hoje. Há muita gente que conhece o Evangelho, mas não conhece o Senhor do Evangelho. E João, conhecendo o Senhor do Evangelho, conhecendo tudo aquilo que ele fez, ele vai usar uma linguagem metafórica para fazer compreender a imensidade das coisas que Jesus fez e que Jesus disse. E ele então diz: nem ainda o mundo todo conseguiria conter os livros que relatariam todos os outros acontecimentos. Então, queridos irmãos, pelo contexto de João, quer dizer que há mais coisas que Jesus fez que não foram reveladas do que aquelas que ele fez e foram reveladas. Porque é isso que ele acaba por dizer neste texto. Ele diz que há muitas coisas. Mas vamos ainda ler mais um texto do seu Evangelho, e agora em João, no capítulo 20, 30 e 31. E vamos ver o que é que ele diz. E eu vou ler esse texto. João 20, 30 e 31. Reparem o que ele diz. E, na verdade, Jesus fez também muitos outros sinais na presença dos seus discípulos que não estão escritos neste livro. Mas esses foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Olha que outra certeza também aqui nos dá. Ele está-nos aqui a dizer: há muitos outros sinais, maravilhas que ele fez que não estão escritos neste livro. Ou seja, nem ele mesmo relatou. Então é importante nós vermos, porque repara, se alguém foi ao pormenor em relatar as coisas que Deus fez, que Jesus fez, esse alguém foi João. Aquele que diz a Bíblia que reclinava a cabeça sobre o peito de Jesus. João era um jovem. Quando ele aceitou a fé de Jesus, quando ele aceitou a verdade do Evangelho, João estava na fase da adolescência a passar para a juventude. Mas ele apaixonou-se tanto, mas tanto por Jesus, que ele só se sentia bem
a ouvi-lo e a relatar as experiências dele. Oh, como Deus gostaria de ter jovens hoje como João. Felizmente que eu tenho visto alguns jovens que estão a fazer uma obra incrível. Ainda há dias eu vi um jovem que não deve ter mais de 20 anos, está com um ministério incrível. E um ministério puro, verdadeiro. Deus tem os seus filhos. E se mais não tem, é porque os jovens não querem ter. Porque hoje as pessoas habituaram-se a ouvir. As pessoas hoje querem ler as histórias, mas não passam tempo aos pés de Jesus para ouvirem na primeira pessoa aquilo que o Senhor tem para lhes transmitir. E, queridos amigos, eu dou graças a Deus porque nesta manhã o Senhor deu-me um grande privilégio de descobrir algumas coisas e partilhá-las com os irmãos, que os irmãos também podem ter esse privilégio. A sabedoria está estendida a todo aquele que a deseja. Agora, vamos então ver aqui alguma linguagem que era usada naquele tempo. Quando João disse que nem todo o mundo conteria os livros que relatariam os feitos que não estão relatados, João estava a usar uma linguagem figurativa. Porque o mundo é tão grande, imaginem tantos livros para encher o mundo. Isso é uma linguagem figurativa. Agora, como é que nós vamos entender isso? É porque naquele tempo era hábito, quando João se levantou e se tornou discípulo do Senhor, era hábito usarem esse tipo de linguagem. Por exemplo, Flávio José, que é um dos maiores historiadores do tempo de Cristo, ele diz assim: se alguém tentasse narrar tudo detalhadamente, seria uma obra sem fim. Ele está a usar uma linguagem aqui também de uma obra sem fim. Não. No Talmud também é usada esta linguagem. Diz assim: se todos os mares fossem tinta, todos os juncos fossem penas, todos os céus fossem pergaminho e todos os homens fossem escribas, ainda não bastaria para escrever. É uma linguagem figurada, porque jamais precisaria-se tanta tinta como as águas dos mares. E mais ainda, ele disse que ainda se deveria acrescentar mais 7 mares para fazer toda a tinta para escrever todas as coisas que Deus fez. Em Midrash, também uma literatura diz: ainda que os céus fossem pergaminho e todas as árvores fossem penas, não seria possível registar tudo. Por exemplo, já no Alcorão também usa essa mensagem. E o que é que diz o Alcorão? Diz assim: se o mar fosse tinta para escrever as palavras do meu Senhor, o mar se esgotaria antes que se esgotassem as palavras do meu Senhor. E seria necessário acrescentar mais 7 mares. Mas mesmo esses 7 mares não bastaria. Então, quando João falou todas estas coisas, o que ele queria dizer é que há tanta, mas tanta coisa que não foi escrita e que seria importante nós conhecermos. E o que é que estas coisas é que João se referia, o Talmud, o Alcorão se refere a que outras coisas? Ensinos particulares da vida de Jesus, conversas com os discípulos, atos de misericórdias, curas não registadas,
viagens que ele fez, orações que ele fez, encontros pessoais e também demonstrações do seu verdadeiro caráter. Tudo isto ele fez e não está registado. Então, existem aquilo que nós acabamos de ler, são chamadas hipérboles. O que são hipérboles? É uma linguagem figurativa para demonstrar a imensidão de coisas que alguém realizou. Mas vamos ver alguns exemplos que são comuns e que hoje nós usamos. Por exemplo, quantos de nós já dissemos estou morrendo de fome? Isso é uma hipérbole. Quantos de nós já falamos? Já falei isso mais de 1000 vezes. Hipérboles. Chorei um rio de lágrimas. Hipérbole. Então são frases. Estou morto de cansaço. Quem está cansado não pode estar morto. Se está morto não está cansado. Não é verdade? Essa fila nunca acaba mais. Ela vai acabar. Você andou sumido por séculos. Há séculos que eu não via. Outros, estou congelando. Se estivesse congelando, pobre dele que ia morrer. Então o que é que são isto? São hipérboles. Vamos ver na Bíblia algumas hipérboles para dar uma imagem clara de alguma mensagem que o autor queria dizer. Vamos para 1 de Reis, 1 de Reis, capítulo 4, e vamos ler o versículo 29. 1 de Reis 4, versículo 29. Gostaria que alguém que está aqui conosco no canal pudesse ler 1 de Reis 4, 29. Vamos ver o que é que diz e qual é a hipérbole que nós vamos encontrar aí. 4, versículo 19. O que é que diz? Aliás, eu disse 4, 19 não é 19. Desculpa, é 29. Estava-vos a dizer em erro. 4, 29. O que é que diz? Alguém quer ler? Quem é que quer ler? Deus deu a Salomão sabedoria e entendimento. O seu conhecimento era extenso como a areia da praia. Portanto, qual é a hipérbole aí que se está a referir a Salomão? O conhecimento dele era como a areia da praia. Oh, será verdade? O que é que o autor de 1 de Reis está a dizer? Que o conhecimento dele era imenso. Era um conhecimento imenso. Vamos ver outra hipérbole. Amós 7:10. Amós 7:10. Quem quer ler, pode ler. Amós 7:10. Há aí um microfone que está a fazer aqui um pouco de ruído e vai-nos criar problemas na gravação. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tens conspirado contra ti, no meio da casa de Israel. A terra não poderá sofrer todas as suas palavras. Portanto, qual é o hipérbole que está aqui? A terra não é capaz de suportar todas as suas palavras. Por que é que a terra não consegue suportar todas as palavras? O que é que ele queria dizer? A imensidão da palavra do Todo-Poderoso. Vamos ver mais agora no livro de Números, capítulo 13, versículo 33. Números 13, versículo 33. Vamos ver o que é que nos diz. Outra pessoa queira ler. 13, 33. Também vimos ali
raça gigante. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também despertencíamos. Portanto, vimos aqui que há uma comparação. O homem como gafanhotos. Éramos aos seus olhos como gafanhoto. Isto é uma hipérbole. Vamos agora para Deuteronômio 1:28. Deuteronômio, um bocadinho mais à frente. 1:28. Vamos ver o que é que nos diz. Quem quer ler? Para onde subiremos, nós que não fizeram com que entristeça o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é o povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até ao céu. E também vimos ali descendentes dos inaquitos. Então, aqui está outro hipérbole. Qual é o hipérbole? Que as cidades são grandes e moradas até onde? Até aos céus, impossível. Portanto, é uma linguagem comparativa. O que é que estava a querer dizer o autor? Que as cidades, as construções eram imensas. Eram arranha-céu. Mas vamos agora ver que também o nosso amado Salvador usou algumas hipérboles. Vamos ver no capítulo 19 de São Mateus, ele vai aqui aparecer já uma hipérbole citada pelo nosso Salvador. Mateus 19, versículo 24. O que é que diz? E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Estão a ver o que é que está aqui a dizer? É mais fácil passar um camelo por buraco de uma agulha. É verdade que esta agulha não é aquela agulha de cozer. Eram aquelas passagens estreitinhas que havia na Palestina, onde os camelos, quando passavam, tinham que se fazer todas as cargas. Mas é uma hipérbole que Jesus está a usar. Agora, não esquecendo o título da mensagem, há muitas outras coisas. Agora, a pergunta que nós vamos fazer é esta. O que temos é suficiente? Esta é a pergunta. Então, se há muitas outras coisas, o que eu tenho, o que vocês têm, é suficiente? Bom, nós precisamos ver isto de um ângulo totalmente diferente da pergunta que estamos a fazer. Primeiro, vamos ler uma passagem que está no livro de Jó, no capítulo 19, e vamos ler do versículo 25 a 27. Jó, capítulo 19, 25 a 27. Vamos ver o que é que nos diz o texto sagrado. Diz-nos assim, 19, 25 a 27. Ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e que ele se levantará no último dia sobre a terra. E embora depois que meus vermes da pele destruírem este corpo, ainda assim em minha carne eu verei a Deus. Reparem que coisa interessante. O próprio Jó, ele tinha uma certeza. E a pergunta que eu faço é esta. Vocês sabem que o livro de Jó foi escrito por Moisés, foi o mesmo livro, foi o primeiro livro a ser escrito. Ou seja, dos livros do Pentateuco, os primeiros 5, há uma diferença de 100 anos. Ou seja, Moisés escreve primeiro o livro de Jó e 100 anos depois é que vai começar a escrever o Pentateuco. O Gênesis, o Êxodo e os outros livros, os 5 livros que vocês conhecem. Agora a pergunta que
quero fazer é o seguinte. Jó, sem ter nada escrito, ele tinha certeza na salvação e tinha a certeza em Deus? Tinha. Agora eu faço outra pergunta. Quem revelou a Jó estas palavras? O próprio Senhor. Foi Deus que revelou a Jó. E Deus revelou a Jó que mesmo depois de ele ser consumido e se tornar pó, ele iria ver a Deus. Porque Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive. Então quer dizer, como nós iremos ver, que nós não estamos, a salvação não está dependente do que está escrito. A salvação está dependente de uma pessoa. E se eu tiver essa pessoa, eu serei salvo. Mas vamos agora mais longe. Vamos ver um outro homem que tinha a mesma esperança de Jó, viveu antes dele, nunca leu nenhum livro e vai dizer estas palavras. Vamos para o livro de Judas, capítulo 1, e vamos ler o versículo 14 e 15. Judas 1, 14 e 15. E vamos ver alguém que fala estas palavras e qual era a certeza que ele tinha sem ter nada escrito, mas tinha já a certeza da salvação. Vamos ver então quem é que falou estas palavras. Quem é que quer ler agora? Um 14 e 15. Aliás, só há um capítulo, não é? De Judas. O que é que diz? E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Muito bem. Então aqui está-nos a falar de quem? Quem é que foi inspirado nestas palavras? Enoque. O sétimo da linhagem depois de Adão. Agora eu faço uma pergunta. Onde leu Enoque isto? Onde leu? Se ele foi o sétimo depois de Adão, a escrita só veio a partir de Moisés. Onde é que Enoque leu isto? Recebeu de uma forma direta de Deus. Agora eu vou fazer uma pergunta e ela pode ser uma rasteira, mas pensem antes de responder. Vai haver pessoas no céu que nunca viram uma Bíblia? Vai haver pessoas no céu que nunca leram um livro da Bíblia? Vai. Então, reparem uma coisa. Se vai haver pessoas, porquê? Se nós dissermos que não, então as pessoas desde Abel até Moisés estão perdidas. Porque elas não tinham Bíblia. Elas não tinham escrito. E essas pessoas vão ser salvas. Agora, como é que Deus comunicava com ela? De uma forma oral. Deus falava ao profeta. O profeta transmitia ao povo. O pai transmitia aos filhos.
Os filhos iam transmitir aos filhos dos filhos. E foi assim que o conhecimento chegou até Jó. Quando agora Jó diz aquelas palavras, eu sei que o meu Redentor vive, isto vem vindo de geração em geração. Agora, porquê é que Deus se vai obrigar a mandar Moisés e escreve? Deus vai mandar Moisés escrever pela falta de capacidade mental de todos nós, por causa do pecado, pela memória que cada vez está mais fraca, e então Deus, por misericórdia, a primeira coisa que ele escreve são os 10 mandamentos, e depois pede a Moisés para escrever também os estatutos e o juízo. Para que o povo destes últimos dias não tenha desculpa e venha a dizer eu não tenho conhecimento, ou eu não tive conhecimento. Não! Hoje todos nós temos conhecimento. Agora o que é que Satanás está a fazer? Satanás está a pegar em algumas coisas que deveriam estar e ser conhecidas, e ele usou homens para as retirar, como nós iremos ver. Então, reparem o que é que nos diz Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6 e 7. Este era o evangelho pregado naquele tempo. E então, como é que o evangelho era pregado? Quer ler, irmã Elsa, por favor? Liga o microfone e lê Deuteronômio 6, 6 e 7. Vamos ver como é que era pregado o Evangelho. E essas palavras que te ordeno neste dia estarão no teu coração, e as ensinarás diligentemente aos teus filhos, e falarás delas, quando te assentares em tua casa, quando andares pelo caminho, e quando te deitares, e quando te levantares. Muito bem. Então, como é que era pregado o Evangelho naquele tempo? Vais falar a toda a hora, em todo lugar. Vais para o campo, fala do Evangelho. Portanto, reparem o que é que Satanás conseguiu. Ele conseguiu fazer a nossa mente embrutecida, porque nós, sem a palavra dele, sem o GPS divino, somos como baratas tontas, como um navio perdido no meio do oceano, à deriva. Então a palavra de Deus hoje, ela tem uma importância extrema. E porquê é que ela tem uma importância extrema? Porque hoje nós não temos a capacidade que tiveram os nossos primeiros pais. Agora, nós sabemos que o primeiro registro escrito foi sensivelmente no ano 1500 a.C. Foi aí que Moisés começou a escrever por ordem divina. Agora, queridos amigos, há algo que eu agora vou fazer-vos uma pergunta. Se houvesse apenas um pequeno texto da Escritura, se eu pudesse toda a Escritura tirar um pequeno texto para me salvar e para salvar as pessoas lá fora, que texto é que eu teria que tirar? Alguém me sabe dizer? Se eu tivesse que arranjar um texto das Escrituras para que as pessoas se salvassem, sem ser a totalidade da Bíblia, que mensagem, que texto é que eu tiraria das Escrituras para levar lá para fora? Esse que acabou de ler, irmã Elza, já é o suficiente. Esse é o suficiente. Mas que texto é que eu precisaria? A irmã Elsa, ela mostrou que o texto seria passado. Mas que texto é que hoje o povo precisa? Os 10 mandamentos. Nos 10 mandamentos, acham que alguém precisa mais do que os 10 mandamentos para se salvar? Não precisa.
Agora, porquê é que Deus deu estatutos? Por causa de nós não compreendermos e obedecermos aos mandamentos como deve ser. Então, os 10 mandamentos foi aquilo que Deus escreveu que é eterno, mas que onde é que deveria estar essa lei e onde é que ela tem que estar gravada? Onde é que ela tem que estar? No nosso coração. No nosso coração. Agora, será que eu já a tenho escrita no meu coração e eu consigo relatá-la lá fora sem pegar na Bíblia? Eu consigo relatar essa lei lá fora aos outros e dizer-lhe isto é aquilo que você precisa de tudo aquilo que nós temos na Bíblia e isto é o que você precisa? Oh, meus queridos irmãos, eu quero vos dizer uma coisa. Se há uma coisa que nós temos que gravar na nossa mente, é os 10 mandamentos. Nós temos que os saber de cor, de trás para a frente, da frente para trás. Nós não podemos estar ali numa sequência. Se nos perguntarem qual é o 8º mandamento, imediatamente eu tenho que saber. Mas a grande maioria não o sabe. Por isso, queridos amigos, eu quero vos dizer uma coisa. Reparem o que é que Jesus disse. Em 1 de João 2, 3 a 6, vejam o que é que diz. 1 de João 2, 3 a 6. O que é que diz? Diz assim: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus nele está verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então, para eu comprovar às pessoas lá fora que Cristo está em mim, o que é que tem que estar em mim também? O que é que tem que estar em mim? A santa lei de Deus. E o que é que a santa lei de Deus reflete? Os primeiros 4 mandamentos refletem o caráter de Deus e a minha relação com Deus. Eu, se quero saber como é que me tenho que relacionar, eu tenho que estudar os 4 mandamentos. E nós vamos estudar em breve, mandamento por mandamento, e vamos ver que muita coisa não sabemos. E estamos a transgredir, mandamento por mandamento. A primeira tábua já está a ser transgredida por a grande maioria das pessoas, e mesmo por aqueles que se dizem trabalhadores da hora 10ª e remanescente de Deus. Nós iremos ver isso quando falarmos sobre isso. Mandamento por mandamento. E o que é que os outros 6 me mostram? A minha relação com o próximo. Se eu puser em prática aqueles 6 mandamentos, eu não vou prejudicar, eu não vou criticar, eu não vou ofender o meu próximo. Então, isto são todas as verdades. E então Salomão resumiu isto da melhor maneira. Vamos ver como é que ele resumiu. Eclesiastes 12, 14, o que é que diz? Eclesiastes 12, 14. Vamos ver o que é que nos diz. Quem é que quer ler? Alguém quer ler? Lê lá, Patrícia. Porque Deus fará isso muito bem. E até tudo que está, quer seja bom, quer seja mau. Não, 12, 14 não é isso. É? É. 12, 14? Então, é o erro também. É aquela parte que diz de tudo o que se tem ouvido, o fim é tema Deus, é o 13. Então peço desculpa. É o 13. Então é 13. Agora que eu chamar de estudo, aqui está a conclusão. Tema Deus
quais são os seus mandamentos. Porque este é o propósito do homem. Portanto, aqui está a conclusão. Agora, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer duas coisas. Primeiro, eu tenho que ter os mandamentos no coração. E agora vamos ver que há outra coisa que eu também tenho que ter. João 17,3, o que é que diz? João 17,3 vai nos mostrar algo mais, ainda mais poderoso. E o que é que diz? Ora, a vida também é, conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Não, aí tem que passar-se uma palavra só. Então, mas falta aí. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Queridos amigos, então há duas coisas para eu alcançar a vida eterna. Ter a santa lei no meu coração e o conhecimento do Pai e do Filho. E esse conhecimento do Pai e do Filho, ele é-me concedido através da terceira pessoa da divindade do Espírito Santo. Então, isto é a vida eterna. E eu alcanço a vida eterna com a lei e com o conhecimento. Em Mateus 11, 27, o que é que nos diz? Mateus 11, 27. É Jesus que diz aqui: todas as coisas me foram entregues por meio do Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Então agora, por que é que nós precisamos do estar escrito? Porque nós precisamos conhecer o Pai. E como é que vem o conhecimento do Pai? Conhecendo o Filho. E como é que eu conheço o Filho? Através da revelação das coisas do Filho. As muitas coisas que o Filho fez. No versículo 1,18 de João, o que é que diz? Dá-nos uma certeza. E qual é a certeza? João 1,18. Qual é a certeza que nos dá o Senhor? Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai. Esse revelou. Ninguém nunca viu Deus. Nunca. Moisés tentou, mas não o viu como ele era. Viu apenas a glória da sua retaguarda. Quem é que o veio revelar? O próprio Jesus. Então, por isso é que eu necessito do estar escrito. Vamos ler ainda João 17,6. João, o que é que diz? 17,6, o que é que diz? Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu nos deste. E guardaram a tua palavra. Revelei o teu nome aos homens. E guardaram a tua palavra. Agora, queridos amigos, queremos agora falar uma coisa. No livro de Provérbios, no capítulo 30 e no versículo 5 e 6, Provérbios, capítulo 30, versículo 5 e 6, agora vou pedir ao Pedro para ler, se ele se importar. 30, 5 e 6. Nada acrescenta as suas palavras, para que não seja deixado de toda a palavra de Deus é pura, para os cuidados. O vosso microfone está aí, deve ser, está com um som um pouco esquisito.
Eu vou ler então, porque não se percebeu bem, diz assim: não acrescentareis à palavra que vos ordeno, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que eu vos ordeno. Olhem o que Moisés disse. Moisés, como nós temos vindo a ver noutro estudo, ele advertiu que o diabo iria trabalhar. E então agora Moisés diz: vocês nem acrescentem, nem diminuam. Mas sabem que o diabo acrescentou o que não devia acrescentar e tirou o que não deveria tirar. Nós já vamos ver isso. Vamos agora para 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a gente conhece este verso. Diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Toda a Escritura. E é interessante que quando Moisés fecha o Pentateuco, que interessante, como é que Deus, eu quando vi isto esta manhã, eu fiquei surpreendido pela positiva. Reparem, quando Moisés fecha o Pentateuco, é o livro de Deuteronômio, ele diz: não acrescentem nem diminuam. E é interessante, no último livro da Bíblia, quando se fecha a Bíblia, como é que termina o livro do Apocalipse? Vamos ler? Apocalipse 22, 18 e 19. João vai fechar o livro do Apocalipse da mesma forma como Moisés fechou o Pentateuco. E então o que é que ele diz? Porque eu testifico a todo que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém acrescentar a estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas no livro. Portanto, vimos que quando se encerra, encerra-se com uma séria advertência. No Velho Testamento foi encerrado que não se deve nem acrescentar nem tirar. E aqui termina o livro, poderemos dizer a conclusão da Bíblia, em que mostra as consequências para aquele que tira alguma coisa. Agora, eu pergunto, foram tirados ou não foram livros da Bíblia? Claro que sim. Claro que sim. Quero dizer-vos que, por exemplo, só no Velho Testamento são mencionados mais de 20 livros citados pelos profetas que não aparecem. E eu gostaria de saber onde estão esses livros e brevemente nós vamos saber onde eles estão. No Novo Testamento também faltam alguns livros e algumas cartas. Mas eu agora gostaria de debater-me aqui numa outra parte. Diz aqui: os livros da Bíblia foram selecionados em diferentes momentos por líderes e concílios religiosos ao longo dos primeiros séculos do cristianismo. A formação do cânon não aconteceu de um dia para o outro, mas foi um processo de reconhecimento gradual da autoridade divina dos textos. Ou seja, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que há homens que vão se levantar e vão dizer: este é bom, este não presta. Este devemos incluí-lo e este não devemos incluir. Agora há uma coisa. Todos aqueles que excluíram esses livros, houve uma coisa que eles tiveram que fazer. Sabem o quê? Alguém sabe o que é que eles tiveram que fazer? Para os excluir? Ninguém sabe. Eles tiveram que os ler. Porque não se vai excluir uma coisa sem saber o que lá está dentro. Só um louco. Eles tiveram que os excluir. E agora vamos ver o que é que aconteceu no ano de 1947.
Andava um pastor de ovelhas, Mohamed Ahmed El Ahmed, andava a pastorear as suas ovelhas. E num momento, há uma ovelha que sai do rebanho. E então, ele, para virar a ovelha, para fazê-la voltar ao rebanho, ele pegou numa pedra e o que é que ele fez? Atirou a pedra em direção à ovelha. E essa pedra, sabem onde é que ela vai cair? Numa gruta. E ele achou estranho o som da pedra ao cair na gruta. E então ele entrou dentro daquela gruta. E quando entrou dentro daquela gruta, ele vai se encontrar com imensos papiros dentro da gruta. E ele vai dizer, já estou a ser suspenso de novo na live, não sei porquê, mas suspendam para aí, porque na verdade não interessa ouvir muitas coisas. Porque eu falei agora aqui dos outros livros e eles não estão interessados. Eles não estão interessados. Isto é a prova evidente que eles sabem que estamos a mexer com coisa séria. Eles sabem, por isso nos bloqueiam. Não tem problema nenhum. Eles vão me bloquear, mas não me vão conseguir calar. A diferença é essa. E então o que é que acontece? Este jovem entrou dentro da gruta e agora ele apercebeu-se do monte. Ele foi partilhar isso. Vieram logo pessoas e imediatamente as autoridades tomaram conta daqueles papiros. Agora quero dizer, o que é que aconteceu na verdade? A limitação da Bíblia a 66 livros foi durante a Reforma Protestante do século XVI. E um dos senhores que esteve envolvido, e quero-vos dizer uma coisa, cada vez aprecio menos, não estou a dizer que não fez coisas boas, mas há coisas que eu já começo a pôr. Foi o senhor Martinho Lutero. O senhor Martinho Lutero também esteve ali incluído. Ok? Já vimos algumas coisas que ele decidiu, que ele pensava, como nas imagens, como já falámos. Mas ele esteve ali. E eles então acharam por bem rejeitar os 7 livros apócrifos, rejeitar o livro de Enoque e rejeitar o livro do Jubileu. Queridos amigos, porquê? Porque há uma coisa curiosa. No livro de Provérbios, no capítulo 4, Salomão disse estas palavras. Vamos ver o que é que eles disseram? O que é que ele disse? Capítulo 4, 18 e 19. O que é que ele disse? A ver o justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser o dia perfeito. Mas o caminho dos ímpios é como a escuridão, não conhecem aquilo em tropeço. Reparem, então o que é que a vereda dos justos é como o quê? É como a luz da aurora. E então o que é que vai fazer a luz da aurora? Vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando. E eu digo-vos uma coisa, eu sinto uma pessoa feliz. Porque nestes últimos anos o Senhor tem brilhado, tem brilhado, tem brilhado. Agora, vamos concluir, embora nós depois iremos novamente, o que rejeitaram. E por que rejeitaram o livro de Enoque? Sabem porquê? Porque no livro de Enoque, nós iremos estudá-lo ao pormenor aqui, aqueles que quiserem, quem não quiser não estuda. Mas nós vamos estudar o livro de Enoque ao pormenor. E sabem porquê? Porque Enoque vai relatar algo que a Bíblia fica em silêncio. E sabem o que é que a Bíblia fica em silêncio? Dos 12 anos até aos 27 não relata nada de Jesus. Nada. Nadinha. Vamos ver depois o livro de Enoque. Quando eles começaram a ver os acontecimentos, quando eles viram o que Jesus fez durante esses 17 anos, os líderes religiosos disseram, não, isto não interessa. Isto é duro demais. Se nós vamos pôr isso, o povo apedreja-nos.
É verdade. Vamos precisar de ler isso. E que dizer dos 40 dias que Jesus esteve aqui na terra, depois de ressuscitar? O que é que ele ensinou aos discípulos? Ou simplesmente ele subiu ao céu e durante 40 dias? Foram 40 dias intensos que ele esteve aqui. De tal maneira que foram lições tão bem preparadas, ensinamentos tão profundos que ele fez, que sabem o que é que aconteceu? Uma cambada de homens mal comportados tornaram-se verdadeiros filhos e filhas de Deus. E o que é que aconteceu? Houve o verdadeiro derramamento do Espírito Santo. E quero dizer-vos uma coisa em ato de conclusão, queridos irmãos. Estes livros vão preparar um povo para o grande Pentecostes, para o derramamento do Espírito Santo. Vocês vão descobrir coisas incríveis. Estão reveladas, mas foram escondidas. Foram silenciadas. Mas quero dizer-vos uma coisa. Já há muita gente que está a estudar esses livros. Há documentários incríveis. E eu irei recomendar alguns que eu tenho visto. Por isso, queridos irmãos, uma coisa eu quero vos dizer. A mensagem desta manhã tem como título Há muitas outras coisas. E essas coisas, ao serem conhecidas, vão nos mostrar verdadeiramente o grande plano de Deus para estes últimos dias. Que Deus nos ajude. Que Deus nos dê sabedoria. E quero dizer-vos, esta mensagem que o Senhor nos transmitiu esta manhã, ela não vai parar aqui. Ela vai muito longe. Ela vai ir muito longe assim. Deus nos dê voz e capacidade para poder fazê-lo.